nasceu no dia 16 de fevereiro de 1878. Ou seja, na época da calça boca de sino, ela já estava fazendo 100 anos. Entendeu? Na época da disco, né? D-I-S-O, D-I-S-O. Ou seja, quando a gente estava dançando disco, né? Quando tava rolando, né, aquela novela com a Glória Pires. Como é que era o nome? Putz, esqueci agora, né? Dancing Days. Já tava rolando, a Pamela já tava fazendo 100 anos. Ou seja, não daria mesmo pra gente conhecer a Pamela, entendeu? Mas, exatamente, Felipe aqui falou, né, da desenhista do tarô de Tocha, também não é lembrada, né, que é a Frida Harris. Frida Harris também, beijo, Frida, a gente também vai fazer uma live para você esse ano. Frida Harris aí, que desenhou, que ilustrou o tarô de Tocha. Muito bem, ou seja, quando nós estávamos em Dancing Days, ela já estava fazendo já 100 anos. Ou seja, não deu mesmo pra gente conhecer ela nessa encarnação. E aí, o que acontece? Ela nasceu no dia 16 de fevereiro e ela faleceu em 18 de setembro de 1951. 1951, o que estava tendo? Tempos da brilhantina, não era? Ou seja, né, aquela época, né, jamais a Elvis Presley e tal. Então não é tão longe assim. Ela faleceu em 51, gente. Tem avó que nasceu aí nessa época. Então, assim, é um tempo não tão longe assim, tá? Alguns anos depois eu já estava até estreando. E aí o que acontece? Ela era uma artista, ilustradora, escritora. Ou seja, ela pintava, dançava, desenhava, escrevia. Típico da pessoa que é criativa, correto? Vamos trazer uma foto da Pamela. Amadou, por favor, produção. Uma foto da nossa querida Pamela. Foto da Pamela aí, gente. Tá todo mundo vendo? Pessoal aqui no Insta, vou colocar aqui o nosso quadrinho, tá vendo? Pamela aqui. Vocês podem notar, gente, que a Pamela, ela estava cruzando os braços. Vocês já viram fotos de antigamente em que as mulheres cruzavam os braços, sorriam, levantavam a sobrancelha caixão? E aí, o que acontece? Vocês estão vendo aqui que vocês já viram uma pessoa sentada de lado, com o braço na cadeira, nessa época? Claro que não. As pessoas tiravam foto como, gente? As pessoas tiravam foto assim, ó. Né? E Pamela arrasando. O que acontece? Olha como ela tinha esses montes de colares. Isso não é guia, gente. Isso não é guia. Nessa época, ela não tinha acesso a essa informação. Entendeu? Não era guia. Era o que era isso? Ela era uma mulher que usava colares. Gente, mulheres dessa época usavam camafeus. Tá vendo? O que acontecia? Gente, é porque ela passou um tempo morando na Jamaica. Lembra daquele filme Jamaica Abaixo de Zero? Lembra do Bob, o Marley? O que acontece? Ela tinha essa pegada. Ela tinha essa pegada afro. Ela tinha... Isso é muito usado, era muito usado na época lá, as mulheres. Então, ela tinha essa coisa, né? De não seguir muito a regra, sabe? Ela era meio hippie pra época, tá? Ou seja, já sabe, né, gente? Ela nasceu 16 de fevereiro, ela era de que signo? Aquário, muito bem. Então, ela já tinha meio que um jeitão alternativo, tá entendendo? Ela sentava, tem fotos dela sentadas assim com a perna pro lado, entendeu? Gente, a mulher de perna aberta num tempo que até para andar a cavalo ela andava de ladinho. A outra já estava né, desenhando tarô. Se você se preocupa de alguém na sua casa descobrir que você joga tarô, imagina a Pamela que dizia que pintava tarô. Tinha foto dela com tarô aqui também. Tá? Tinha foto com tarô? Coloca, por favor. Olha aqui, menina. Olha que maravilha, olha que arraso. Ai, a mãozinha dela, eu amo essa mão dela. Olha que linda, 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 linda. Meu pai. Você percebe que ela tem um pouco assim, né? Não é um chapéu assim, né? Madame, né? Tinha um quê assim, né? Fui na feira hippie, entendeu? Comprei, assim, umas miçangas, entendeu? Tô disposta a vender a minha arte na praia, entendeu? Então, assim, o que acontece? Ela tinha essa energia meio avant-garde, né? Muito bem. O que ela fazia da vida? A Pamela, ela... Ó, vou ler aqui.
nasceu, né, em Middlesex, né, viveu em Londres, na Inglaterra. Ela era filha de um comerciante americano do Brooklyn. O Charles, né, o pai dela era o Charles, e tinha a mãe dela, a Corinne. E o que acontece? Eles viviam se deslocando lá, né, na Inglaterra, porque o pai trabalhava viajando, tá? Quando ela tinha 10 anos, a mãe dela desencarna, tá? Então ela fica muito próxima do pai. E geralmente aqui a gente vai ver essa conexão, né, sem problemas, assim, com coisa de, né, de menina. Talvez ela pudesse ter aquela coisa, né, ter casado, seguido a tradição das meninas da época. Não foi o caso. E o que acontece? Depois ela vai inclusive com a Jamaica, por conta do pai, viajando. Ela tinha pessoas que ela amava lá da Jamaica. E ela estudou, né, na Escola de Belas Artes também, tá? Tem aqui o nome da Escola de Belas Artes, deixa eu ver aqui. Ela também frequentava teatro, liceu. E aí ela estudou, na verdade, ela estudou no Pratt Institute, né? E ela tinha um professor lá, ela se graduou, ela se formou, gente, ela fez o canudo, chegou, né, pendurou o certificado na parede, né, e se tornou uma ilustradora de teatro, tá? O que acontece, gente? Na época, lembrando que não tinha Photoshop, não tinha Stories, não tinha Instagram, quando você queria uma campanha publicitária, alguma coisa assim, né, tinha que alguém lá no MOOC desenhar. Então ela desenhava, né? Peça tal, né? Sai de baixo, Teatro Procopio Ferreira, tal, dia tal, cartaz. Então ela era aquela que escrevia lá, né? E você sabe, né? Que a pessoa, quando tá trabalhando com arte no teatro, ela também ilustra aqui, ela desenha ali o fundo da árvore, né? A anêmona que figura ali o cenário do fundo do mar. Então ela fazia todas as artes dela. Muito bem. Só que, assim como eu, criativo, assim como você, criativo, ela também gostava, né? O quê? De um banho. Ela também gostava de um cristal. Ela também gostava de uma energia positiva. Também devia ter as intuições dela. E aí, o fato é que ela foi parar lá na Golden Dawn. Golden Dawn, prof. Que isso? Hello, nunca ouvi falar. Gente, Golden Dawn, a Golden Dawn era uma ordem mágica, tá? O que era Golden? Era uma ordem, ou seja, um grupo de bruxos estudando magia. E a Golden Dawn resgatou o conhecimento de magia no Ocidente. A magia estava perdida já em várias partes e a Golden Dawn reúne. A Golden Dawn teve problema estrutural, entendeu? Naquela época já tinha problema político dentro das organizações, entendeu? O pessoal já virava a casaca da noite pro dia, nada que a humanidade já não conhecesse. E quem estava lá, novinha, Pamela Colman Smith, com todo o seu talento. Exatamente, era uma escola iniciática e, portanto, você entrava, era neófito, e tinha todas as partes cerimoniais, e você ia ganhando o seu grau, como uma escola de magia, gente. Muito bem. Quem que era na época o líder? Edward Waite. E o que acontece? Quem que era novata na história? Pamela Colman Smith. Vamos agora para a história do Waite. Gente, o Waite, ele era absolutamente cristão. Ele era místico. Ele estudava magia. Sabe aquela pessoa muito mística e também muito religiosa? Pois é, ele era meio assim. Mas ele estava lá na Golden, fazia o que ele tinha para fazer e tudo mais. Só que o que acontece? Lá na Golden tinha um princípio. Quando você era novato, você tinha o seu livro das sombras, Book of the Shadows. Quando você ia crescendo nos altos graus da magia dentro da ordem, você tinha o seu grimório, que é o livro da luz, seu livro se iluminava. E qual que era o mais alto, qual que era o apogeu, qual que era a grande força, né, de uma pessoa dentro da ordem lá? Transformar o seu livro de práticas mágicas num livro eterno. Porque o livro das sombras, o Book of Shadows, é um livro escuro. Como assim escuro? Ele não tem clareza, é um livro de erros e acertos do bruxo. O livro Grimório, ou o livro da luz, é o livro de receitas que deram certo. Só que ainda só serve ao bruxo dono desse Grimório. Qual que era o que ele tinha que fazer para que o Grimório dele vivesse eternamente e fosse útil a qualquer outra pessoa? Transformar o seu Grimório em tarô.
Esse era o objetivo do Wait. Muito bem, vou fazer isso porque eu quero passar mais um grau da minha magia, dizia o Wait. Só que eu não sei desenhar, eu só desenho palitinho, boneco de palitinho. Até o meu jogo da velha fica torto. Que ele descobre, puxa, preciso fazer um tarô. Aí vai, tem uma moça lá que faz tarô, que desenha, uma mulher lá que desenha, ela pode te ajudar a desenhar. Ou seja, disseram pro Wait assim, menino, por que tu não fala com ela? A Pamela, ela te ajuda, ela pode fazer teu tarô.